Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aí nosso curso aí de contabilidade de custos aí para o concurso do ISS Manaus, curso direcionado aí para a banca FCC. Nós vamos fazer um curso bem objetivo, mas que vamos trabalhar aí todo o conteúdo aí do edital. Vamos aí na tela, né, para a gente ver, olha só o que foi que caiu aí, né? Contabilidade de custo, aquela parte da terminologias em contabilidade de custos. Gasto, né, desembolso, investimento, custo, despesa e perdas. A gente saber, né, o conceito desses, né, desses elementos aí. Classificações de custos e despesas, a gente saber separar o que é um custo de uma despesa, qual é o tratamento que você dá para custo e que você dá para despesa. Sistema de acumulação de custos, né, custeio por ordem, né, e custeio por processo. Métodos de custeio, aqui a questão certa, né? Custeio variável e custeio por absorção. E aqui caiu também o custeio pleno, que é o RKW, né? Custeio baseado em atividade, ABC, relação custo, volume e lucro, né? Toda aquela parte ali de ponto de equilíbrio, margem de contribuição, né? E o nosso amigo aí, custo padrão, né? Então, nós vamos trabalhar em cima aí desses tópicos aí para a gente brocar aí nessa prova. Beleza? A gente vai estar sempre, né, com uma teoriazinha resumida, porque muita gente, né, diferentemente lá de contabilidade que muita gente está acostumado, a parte de contabilidade de custos você não tá, muita gente nunca viu, então a gente coloca aqui uma parte teóricazinha para a gente dar uma repassada aí, quem já sabe já pode ir direto aí para as questões. Né, terminologias utilizadas na contabilidade de custo, gasto. Né, gasto é um sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Certo? É o sacrifício financeiro. O gasto, você pode ter o desembolso, né, diminuição lá do ativo, saindo dinheiro, ou você pode ter o quê? Um aumento de um passivo, né, do passivo lá, porque você pode ter um gasto e não pagar, assumir uma dívida. Então, por isso que é, ó, sacrifício financeiro. O gasto não necessariamente vai ter o quê? O desembolso. Certo? O desembolso é a saída de dinheiro. Então, o gasto é o sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um bem ou serviço qualquer. Esse gasto, pessoal, olha só, esse gasto, ele pode, né, ser um custo, ele pode ser um investimento, ele pode ser uma despesa. Então, esses aqui que nós estamos vendo são tipos de gastos. Ó. Investimento, custos e despesas. São gastos, certo? São, né, elementos aí do grupo de gastos. Então, investimentos são os gastos que têm como contrapartida um ativo, certo? O gasto ativado em função da vida útil. Então, toda vez que você comprou e você vai levar lá para o seu ativo, aquilo vai ser um gasto que foi o quê? Um investimento, certo? Como assim, Silvio? Você comprou uma máquina, aquela máquina não vai estar lá no seu ativo, aquilo é um investimento, porque ele tem como contrapartida o quê? Um ativo. Ou então temos aqui um gasto ativado em função da vida útil. Quer dizer, por quê? Porque ele vai ter uma vida útil maior de que um ano, ele vai gerar benefício além do exercício corrente, porque se não gerasse benefício além do exercício corrente, já ia se jogar direto no resultado como despesa, certo? Então, o investimento são gastos que têm como contrapartida um ativo, certo? Então, são gastos ativados, né, que são colocados no ativo em função de quê? Da vida útil. Porque se o gasto ele não gerar benefícios além, né, do exercício corrente, né? Aí você já dá tratamento dele direto de despesa, certo? Gasto de pequeno valor, joga direto de despesa, certo? Ferramenta, se ela só for gerar benefício naquele exercício corrente, aquilo é uma despesa, certo? Então, investimentos são gastos que têm como contrapartida um ativo. Comprei uma máquina. Uma coisa interessante, por exemplo, quando você compra matéria-prima, ela vai ser usada lá num processo produtivo. Quando ela for requisitada para ser usada, lá ela passa a ser custo. Mas até então, quando você compra, ela está lá no estoque de matéria-prima, ela é o quê? Ela é um investimento, certo? É um investimento. Custos são os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Então, a grande coisa de custos é aqui, ó, são gastos relativos ao quê? A bens ou serviços, né, utilizados na produção de outros bens ou serviços. Então, para se ter custo, tem que ter produção, tem que ter indústria, certo? Então, é um erro se falar o custo da mercadoria vendida. Né? Mas isso já foi, né, impregnado e hoje a doutrina aceita aquilo ali, certo? Por quê? Porque custo
É a partir do momento que a mercadoria é requisitada para a fábrica, você começa a ter custos e cessam-se os custos a partir do momento que o produto está pronto, certo? Então, conceito de custos, bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços, certo? E despesa, representa os bens ou serviços, olha só, consumidos, direta ou indiretamente, para a obtenção de receitas. Por exemplo, bens ou serviços. Uma máquina. Uma máquina, quando você vai utilizando aquela máquina, ela vai diminuindo de valor. Então você tem a despesa com depreciação, não é isso? Ali é uma despesa, certo? Ali é uma despesa. O normal daquela máquina ali que você está utilizando é uma despesa. Só se for para a fábrica que é um custo. Certo? A gente vai ver aí. Se for utilizada lá na fábrica, vai ser custo. Mas uma máquina qualquer que não é utilizada na fábrica, um trator, por exemplo, né? Você tem aquele trator, quando ele vai diminuindo de valor, aquilo é o quê? É despesa, certo? É despesa. Então representa os bens ou serviços consumidos direto ou indiretamente para a obtenção de receitas, certo? Aí tem uma coisa importante, a energia elétrica é um serviço, né? Ó, de energia elétrica que você consome para quê? Para produzir receita. Certo? Então é uma despesa. Ah, Silvio, mas depende. Tudo que for da fábrica não vai ser despesa. Estou falando geral, uma despesa de energia elétrica, por exemplo, do escritório. Aquilo é despesa. Se for da fábrica, aquilo vai ser custo. É a mesma coisa da depreciação. Se for da fábrica, vai ser custo. Né? Tudo associado à fábrica, né, que vai ser consumido lá na fábrica, é custo. Beleza. Então, o gasto é todo o sacrifício financeiro para a obtenção de quê? De um produto ou de um serviço, conceito de gasto. Aí nós podemos ter o gasto, que três tipos de gasto. Quais são? Investimento, custos e despesa. Investimento é todo gasto que tem como contrapartida o quê? Um ativo. É aquele gasto que foi ativado em função da vida útil. Custo, bem ou serviço utilizado na produção, né? Produção de outros bens ou serviços. E despesa são bens ou serviços o quê? Consumidos para a obtenção de quê? De receitas, certo? Ah, Silvio, qual é a importância da gente separar esse negócio aí? Se liga, né? Custos, ó, você vai ter custos quando a matéria-prima é requisitada para a fábrica. Entrou aqui na fábrica, ó, a partir desse momento que a matéria-prima entrou na fábrica, aqui vai ter custo, aqui vai ser custos, ó, certo? Aí tá aqui, o produto tá pronto, produto pronto, até aqui é custo. Agora, depois daqui, tiver gasto com publicidade, com frete para entregar, vendeu, aí tudo isso aqui vai ser o quê? Vai ser despesa, não é? E aí você tem que tomar cuidado, que muitas vezes você compra, por exemplo. Quando você comprou matéria-prima, no momento que você compra matéria-prima, por exemplo, ela é o quê? Ela é um investimento, certo? Ela é um investimento. Aí depois que essa matéria-prima foi requisitada, ó, compra de matéria-prima, investimento, porque vai para o estoque. Ela foi requisitada pelo setor produtivo. Aí aquela matéria-prima, pessoal, ela passa a ser custo, certo? Aí você utilizou a matéria-prima, transformou em produto, volta para o estoque. Antes era estoque de matéria-prima, agora vai ser o quê? Estoque de produto. Certo? Quando tá lá como estoque de produto, é uma contrapartida o quê? Um ativo, não é isso? Aí volta a ser o quê? Volta a ser investimento. E depois vendeu. Depois vendeu, você vai jogar no resultado. Vai. Aí quando vai para o resultado, vai ser o quê? Vai ser despesa. Certo? Olha só, passou por todas as fases do gasto. Ó. É um gasto que inicialmente foi o quê? Um investimento, depois passou a ser um custo, depois voltou a ser investimento e, por fim, quando foi vendido, se transformou em quê? Em despesa. Certo? A gente pode ter, por exemplo, né, não passar por todas as fases, você pode ter lá, ó, comprou alguma coisa, uma máquina, não está usando na fábrica, aquilo automaticamente vai se transformar em quê? É um investimento que vai se transformar em despesa. Certo? Quando começar a ser utilizado, ele vai se transformando em despesa. A grande coisa de você, né, ter que separar aí essa coisa do custo de despesa é o seguinte, se liga. As despesas, pessoal, quando você tem despesa, essas despesas, elas vão direto para onde? Para o resultado, certo? As despesas vão direto para o resultado. Diferentemente do custo. O custo
ele vai para o produto, certo? Produto, o custo você, agrega ao produto. Agora, depois que esse produto for vendido, é que vai para onde? Para o resultado, certo? Quando ele for vendido, aí você vai ter lá, né, o custo com o produto vendido, aquilo vai para o resultado lá para a DRE, certo? Despesa, teve despesa, aconteceu o fato gerador da despesa, automaticamente aquilo ali vai para o resultado. Custo não. Quando você tem um custo, o custo vai para o produto. Se o produto demorar de ser vendido, aquele custo ele só vai para o resultado quando aquele produto for vendido, certo? Então a gente tem que saber separar esse negócio aí de custo e despesa, que ele pede logo lá no edital. A diferença lá entre custo e despesa, certo? Custo você agrega ao produto somente quando o produto é vendido que vai para o resultado. Beleza, né? Tranquilo. Aí, né, nós falamos aí desses conceitos. Aí tem o desembolso também, né? Que é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Desembolso. Pagamento, é o pagamento, é a saída de dinheiro, o resultante da aquisição de bem e serviço. E perda é o bem ou serviço consumido de forma anormal, é o bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Se ligue, quando eu falar perda, vai ser bem ou serviço consumido de forma normal, involuntária, uma máquina quebrou, né? Uma máquina quebrou, foi uma coisa involuntária. Mas você tem que tomar cuidado, porque falou perda, é essa aqui, certo? Consumido de forma anormal, involuntária. Mas você pode ter uma perda considerada normal, certo? Olha só, a gente pode ter uma perda normal e perda normal. Essa perda normal é aquela perda que faz parte do processo produtivo. Por exemplo, quando você está fazendo artefatos de madeira, é normal que você tenha o quê? Aquelas, né, aquele pó de serra, aquelas coisas. Então, isso aí são perdas que fazem parte do processo produtivo. Então, são as chamadas perdas normais. As perdas normais, elas serão tratadas como custo, certo? E essas perdas anormais, bens ou serviço consumido de forma anormal e involuntária, elas terão tratamento de quê? De despesa, certo? Perda normal terá tratamento de custo, perda normal terá tratamento de despesa. Perfeito, tá aí, ó. Perdas normais, ou chamadas perdas produtivas, são inerentes ao próprio processo produtivo, representando um gasto intencional, conhecido e esperado. É tratado como custo de produção. Exemplo, perdas de material por evaporação, reações químicas, problemas de corte, tratamento térmico. E as perdas anormais, também chamado de perdas improdutivas, representam os bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária, não se confundindo com a despesa, pois não é um sacrifício voluntário e necessária geração de receita. Tais como as perdas com incêndio, furtos, obsolescência, tratam-se de eventos extraordinários e devem ser apropriados diretamente ao resultado do período. Olha só, as perdas anormais, elas terão tratamento de despesa. Terão tratamento de despesa. Qual é o tratamento de despesa? Vai direto para onde? Vai direto para o resultado, certo? Vai direto para o resultado. Agora, o que é que acontece? Existe uma diferença, né? Conceitualmente, entre a perda normal e a despesa. A despesa é um sacrifício voluntário para a obtenção de quê? De receita. Essa perda normal aqui é uma perda improdutiva, você não queria, certo? É uma coisa o quê? Involuntária. Certo? Involuntária. Mas qual é o tratamento da perda normal, da perda improdutiva? Direto para o resultado como despesa. Beleza? Aí já umas questõezinhas aí para a gente treinar esses conceitos. Identifique a alternativa que expressa o conceito de gasto, segundo a terminologia normalmente utilizada na contabilidade de custos. Já vimos, gasto é o sacrifício financeiro para a obtenção de quê? De um bem ou serviço. Sacrifício financeiro. Pode ser com a saída de dinheiro, diminuição de ativo ou com aumento de passivo. É um sacrifício financeiro. Bem ou serviço utilizado na produção. Isso aqui é custo. Sacrifício financeiro para a obtenção de um produto ou de um serviço. Tá aí, esse sim é o conceito de gasto, né? Bem ou serviço consumido, isso é custo. Pagamento resultante, desembolso, né? Portanto, alternativa primeira, questão primeira, letra B de bola. Número 2, julgue as afirmações a seguir. Na sua aquisição, a matéria-prima é um gasto, né? É um gasto, né? Sacrifício financeiro para a obtenção de um bem ou serviço, que imediatamente se transforma em investimento. Beleza. No momento da sua utilização, transforma-se em custo. Beleza. É um gasto que imediatamente vai para o quê? Para investimento, porque o quê?
gasto que tem como contrapartida um ativo. Quando ele começou a ser utilizado na produção, ele se transforma em custo, né? E quando o produto é vendido, transforma-se em despesa, verdadeiro, né? E ainda tinha aquela coisa, quando voltasse lá, né, quando o produto estivesse pronto, ele voltava para ser investimento. Muitos gastos são automaticamente transformados em despesa. Outros passam primeiro pela fase de custos, outro ainda passa pela fase de investimento, custo e investimento novamente e, por fim, despesa. Verdadeiro. Cada componente que foi custo no processo de produção torna-se na baixa despesa no resultado. Verdadeiro. Ele, custo na fase de produção, cada componente que foi custo no processo de produção, certo? Torna-se, quando vai dar baixa, despesa no resultado. Existem receitas e despesas, às vezes ganhos e perda, né? No resultado, existem receitas e despesas, às vezes ganhos e perda, mas não custos. Isso é o quê? Isso é verdade. No resultado não tem custo, tem receitas e despesas, ganhos e perdas, certo? Cada componente que foi custo no processo de produção vai tornar-se na baixa quando for vendido despesa. Despesa. Beleza. No resultado existe receita e despesa, às vezes ganho e perda, mas não custo. Pode-se afirmar que, né? Tem mais uma ali. Cada componente que foi custo, não é a mesma, né? Que foi custo no processo, torna-se na baixa despesa. No resultado existe receitas e despesas, às vezes ganhos e perda, mas não custo. Então nós vimos aí que todas as alternativas são verdadeiras, né? Portanto aí gabarito letra E, certo? Foi custo, torna-se na baixa despesa. Custo, se eu lhe falei que custo é até o quê? O produto está pronto. Vendeu, aquilo vai para o resultado como despesa. Questão 3. Os gastos do departamento de manutenção e reparos de um laticínio para realizar a pintura do imóvel, onde está localizada a administração geral da empresa, devem ser classificados no período em que for incorrido como, olha só, os gastos do departamento de manutenção e reparo de um laticínio para realizar a pintura do imóvel onde está localizada a administração. Se fosse a pintura lá da fábrica, isso ia ser custo, mas isso é pintura da administração, não está na fábrica, tudo que tiver associado à fábrica é custo, fábrica, indústria, a palavra aí, fábrica, indústria, aqui é custo, certo? Mas não, foi pintar cá fora, então aquilo ali vai ser o quê? Vai ser uma despesa, portanto, a alternativa correta aí da questão 3, letra A. Questão 4. Os gastos de manutenção, foi a mesma questão, manutenção e reparo do laticínio, foi já falado, né? Isso aqui é o quê? É despesa. Questão 5. A cooperativa dos produtores rurais do município Avante produz e vende sacos de 50 quilos de milho. De acordo com estimativas do setor produtivo, somente 98% dos grãos são aproveitados no processo de ensacamento. O contador de custos da cooperativa deve considerar os 2% normalmente desperdiçados. Já está me falando que isso aqui é uma perda o quê? Uma perda normal, a perda que faz parte lá do processo lá de produção, lá do ensacamento, né? Então lá, o 2% normalmente desperdiçado. E isso aí vai ser o quê? Uma perda normal. E essa perda normal vai ser tratada como o quê? Vai ser tratada como custo, certo? Ele quer saber, durante a produção como? O contador de custo da cooperativa deve considerar os 2% normalmente desperdiçados. Então, é aquela perda o quê? Aquela perda normal. A perda normal faz parte do processo produtivo, é custo. Fosse uma perda normal, anormal, a gente ia dar tratamento de quê? De despesa, certo? Ele quer saber o quê? Como é que deve tratar, né? O contador de custo deve considerar os 2% como o quê? Como custo. Beleza, B de bola. Classificação dos custos. Vamos lá, classificação dos custos. Olha só, pessoal, existe basicamente duas classificações aí em relação aos custos, né? Nós temos a classificação dos custos em relação ao produto, se a gente consegue mensurar aquele custo diretamente no produto, e em relação ao volume de produção, certo? Classificação, né, em relação, olha só aí a tela, classificação dos custos em relação aos produtos fabricados. Então nós temos o custo direto e o custo indireto, certo? O custo direto é aquele custo que você consegue mensurar diretamente no produto. Eu consigo saber objetivamente quanto aquele produto, né, ele utiliza de matéria-prima, entendeu? Então ali é um custo direto, eu consigo medir objetivamente, eu consigo mensurar. E se eu não conseguir mensurar,
com segurança, isso aí objetivamente, ali é um custo o quê? Indireto. E os custos indiretos, eles vão para o produto através de rateio. A grande coisa é essa, certo? Os custos direto e indireto. Classificação de custo em relação ao quê? Ao produto. Essa classificação de custo direto e custo indireto é uma classificação em relação ao produto. Se você conseguir, né, saber, mensurar quanto cada produto absorve daquele custo, ali é um custo o quê? Direto. O custo indireto você não consegue medir. Então vai ser feito através de quê? De rateio, certo? Custo direto e indireto. Vamos ver aqui o que é que fala. São os custos apropriados diretamente a cada produto fabricado, sem a necessidade de quê? De rateios. O custo direto não tem necessidade de rateio, você vai diretamente. Este custo pode ser identificado na composição do produto e varia de acordo com a quantidade produzida. Exemplo de custo direto, matéria-prima, embalagem, outros materiais diretos e mão de obra direta. Tem um monte de coisa aí. Matéria-prima, mão de obra direta, embalagem. Se você, né? A embalagem, se você tem 10 produtos, você vai precisar de 10 embalagens. Se vir 30 produtos, 30 embalagens. Né? Então você consegue mensurar objetivamente aí o chamado custo direto. Custo indireto são gastos necessários à produção, mas nem sempre eles podem ser identificados e mensurados em cada unidade do produto. Para se chegar ao custo de produção é necessário fazer um rateio. Ó. Os custos indiretos, você vai fazer o quê? Um rateio desses custos para determinar o quanto cabe a cada produto. Exemplo, aluguel da fábrica é um custo indireto, né? Imposto predial da fábrica é um custo indireto. Se a fábrica produz 2, 3 produtos, eu tenho que fazer um rateio para ver quanto é daquele aluguel que vai para cada um produto. Certo? Imposto predial da fábrica, seguro da fábrica, manutenção da fábrica, depreciação, materiais indiretos, mão de obra indireta, energia elétrica da fábrica. Porque se for energia elétrica da administração, isso aí é um custo o quê? Não é custo. Se for da administração, isso é despesa. Certo? Se liga, é despesa. Beleza? Então, o custo indireto, para ir para o produto, você tem que fazer o quê? O rateio. Mas agora imagina você, né? O próprio aluguel da fábrica, a própria energia, a própria depreciação. Se a empresa só produz um produto, se ela produz um produto, todo o custo tem que ir para aquele produto. Então, se ela produz só um produto, né, todos os custos que ela vai ter vai ser custo o quê? Direto. Porque eu vou apropriar diretamente ao produto. Certo? Então, quando você tem assim, essa coisa do custo indireto, a gente está presumindo que a empresa ela produz mais de um produto. Beleza? Porque se produzir um produto só, todo o custo vai ser direto. Eu vou ter que alocar diretamente ao produto. O aluguel foi 100 mil. É tudo para aquele produto. Né? A depreciação foi tanto. É tudo para aquele produto. Agora, se produzir mais de um produto, aí a gente tem que fazer o quê? O rateio aí, que é o que a gente dá o tratamento de custo indireto. Se produzir um produto só, todo o custo vai ser custo o quê? Direto. Beleza? Tranquilo, Silvio, entendi. Produzir um produto só, porque fique ligado, que nas questões às vezes produz um produto só. Tudo vai ser custo o quê? Direto. Certo? E outra coisa, pessoal, você às vezes tem custo que ele é direto. Né? Por exemplo, a cola no processo de uma empresa que produz móveis, né? Produz mesa. Ela consegue medir objetivamente quanto vai precisar de cola para cada mesa. Ou graxa lá na oficina, ela consegue medir objetivamente quanto precisa de cola, de graxa. Mas para ela, às vezes, ela vai ter um custo que não vai valer a pena ficar controlando cola. Aí ela dá tratamento o quê? Desses valores de custo indireto e faz rateio da cola para os produtos que for produzindo. Certo? Mas, na realidade, se você for ver conceitualmente, a cola é um custo o quê? Direto. Mas ela é tratado como custo indireto, vai fazer aí rateio, certo? Então, existem os custos, né, diretos propriamente dito, né, o custo indireto propriamente ditos, os custos indiretos propriamente ditos, são esses custos aqui, são propriamente, né? E aqueles outros custos, como cola e graxa, que são os custos indiretos, por quê, pessoal? Para, né, facilitar lá para a empresa, né? Ou seja, a relação de custo-benefício não vale a pena ficar controlando aquelas coisas com valores pequenos, certo? Beleza. Custo direto, eu consigo medir diretamente o produto, indireto vai ser feito através de rateio. Se produzir um produto só, todo custo vai ser custo o quê? Direto.
Classificação do custo. Custo direto e indireto é classificação do custo em relação ao que? Ao produto. Agora, em relação ao nível de produção, aí nós temos o conceito de custo fixo e custo variável. Custo fixo são os custos com os valores gastos são os mesmos, independente da quantidade produzida, ou seja, não sofre variações em razão do volume de produção. Seguro da fábrica, você produzir 10 unidades ou 100 unidades ou 1000 unidades, o seguro da fábrica vai ser o mesmo. O aluguel da fábrica, então é um custo que é um custo fixo, né? O custo fixo, quando a gente vê o custo fixo, é o custo fixo total, né? Porque se você está falando custo fixo total, ó, o custo fixo é aquele com o custo fixo não varia, o custo fixo total. Porque quando você vai olhar o custo fixo unitário, pessoal, ele vai variar. Se você tem um custo, um aluguel de fábrica, um aluguel da fábrica, e esse aluguel é 10 mil, certo? 10 mil. Se você produzir um produto só, né, uma unidade só, vai ser 10 mil. Se você vai produzindo 2, 3, 4, a parte do custo disso aqui que vai para o produto, o custo unitário, ele só vai diminuindo com o aumento da produção, certo? Então, o custo fixo, quando a gente fala o custo fixo, é aquele custo que não se altera, é o custo fixo total, certo? Porque o custo fixo unitário, se você aumenta a produção, cada vez ele vai recebendo menos custo, certo? Então, o custo total, o custo fixo, dentro da capacidade produtiva da empresa, né, ele não se altera, certo? O valor do aluguel da fábrica, ele não vai se alterar, produzindo 10 mil, 15 mil. Agora, é o que eu lhe falei, é o custo fixo total. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, ele vem com esse conceito de custo fixo unitário. O custo fixo unitário, se você tem, né, o aluguel, foi 100 mil. Se você produzir 100 mil produtos, cada um vai pegar um só real de custo unitário. Mas se você produzir metade, ele vai absorver mais custo unitário, certo? Aquele produto absorve mais custo. Então, custo fixo é essa classificação de fixo e variável em relação ao volume de produção. O custo fixo total, ele não varia dentro da capacidade produtiva da empresa. E o custo variável são custos o quê? Que você aumentou, né? Vai aumentar o custo, né? Então, se você produz 10 produtos lá, você vai ter um custo variável de matéria-prima, né, de 50. Se você produzir 100, o custo da sua matéria-prima ele vai, né, multiplicar proporcionalmente. Então ele é um custo variável, varia em relação à quantidade produzida. Tá aqui, ó. São os custos cujos valores alteram de acordo com a quantidade produzida. Exemplo, matéria-prima. Você dobrou a quantidade produzida, a matéria-prima vai dobrar. Dobrou a quantidade produzida, a embalagem vai dobrar. Mão de obra direta, a energia elétrica consumida na fábrica, né? São custos o quê? Custos variáveis. E como eu falei, tem aquele até materiais, né? Materiais tratado como indireto, ó, e é um custo variável, né? Porque existe aquela situação lá da cola também. A cola é um custo que é tratado como indireto, mas é um custo que é variável. É um custo indireto variável. Porque normalmente as pessoas querem muito fazer associação entre o custo direto, né, com o variável. Normalmente é isso mesmo. Se é um custo direto, ele vai variar em função da quantidade produtiva. Mas não é para se ficar fazendo uma coisa em relação ao produto, outra coisa em relação ao volume de produção, certo? Ah, sim, mas eu quero saber isso aí. Então, o custo direto, normalmente o quê? Os custos diretos são custos o quê? Variáveis. Os custos diretos são variáveis. Mas nem todos os custos variáveis são custos o quê? Direto, certo? A regra é que todo custo direto seja custo variável. Ah, Silvio, mas se produzir um produto só, aquele é direto e não vai variar, por exemplo, o aluguel da fábrica. Perfeito, tá vendo aí? Então, a regra é essa, que todo custo direto varia, né? Todo custo direto é um custo variável, mas se for o caso de um produto só, você vai ter vários custos diretos que não vão variar, certo? Ô, Silvio, aí a recíproca, todo custo variável é um custo direto? É aquela coisa, a gente pode ter o custo variável, olha só, né? Aquela coisa da cola, ele é um custo que vai variar, mas ele é tratado como custo o quê? Indireto, certo? Ele vai dar o tratamento de custo indireto, beleza? Então não ficar fazendo muitas coisas. Normalmente é isso. O custo direto é variável, né? Normalmente é isso. Custo direto é variável. E o custo indireto normalmente é custo fixo, mas a gente tem custo indireto variável, tem custo direto, né, fixo. A gente pode ter isso aí tudo. Ah, Silvio, pode ter custo direto fixo? Pode, se produzir um produto só. Aquele custo qualquer do aluguel da sala vai ser um custo o quê? Vai ser um custo direto. E ele é um custo que vai variar? Não. Então fixo. Entendeu?
Mas a regra é que normalmente o direto é variável e o fixo, né? E o fixo ele é indireto. Normalmente é isso aí. Aí tá aí os custos fixos, né? Ó, aumentou o volume de produção, ele continua sempre a mesma coisa, né? Uma reta aí paralela. Os custos variáveis não, ó, ele só vai ter custo se tiver o quê? Se tiver produção. E o custo total, ó, o gráfico do custo total, né? O gasto do custo total, pessoal, ele vai sair daqui, ó, o gráficozinho de custo total, que às vezes ele escolhe, né? Ele vai pegar aqui, como aqui, ó, é o custo fixo, aqui, ó, é o custo total, certo? Esse é o custo total. Por quê? Porque independente de produção, ele já tem aquele custo fixo, certo? Esse custo fixo, pessoal, é muito mais um encargo do que propriamente o custo, certo? Você vai ver que em determinadas situações a gente vai tratar esse custo aqui como despesa, esse custo fixo, certo? Por quê? Porque ele tem independente da produção. Ele vai ter custo fixo independente da produção. Beleza? Então, tranquilo. O custo total é o resultado do somatório dos custos fixos e dos custos variáveis. Custo total é custo fixo mais custo variável. Ou o custo total é o quê? Custo direto mais custo indireto de fabricação, né? Beleza? E os custos totais, foi aquele gráfico que eu lhe falei, aqui tem um custo fixo, aqui tem um custo variável, aqui vai ser os custos totais, né, que parte dali de cima. Custos totais e custo unitário. O custo total de produção corresponde, como já vimos, os elementos que participaram do processo produtivo. É constituído por materiais usados, mão de obra e custo indireto. O custo unitário é obtido dividindo o custo total pelas quantidades produzidas. Pessoal, o custo total, que é chamado custo de produção, né, a gente vai ter o custo, olha só, isso são os elementos aí da produção. Matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação, certo? Matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. E nós temos energia, nós temos várias coisas ali. Matéria-prima, então, são os fatores de produção. Matéria-prima, MOD e CIF. E aí a gente vai estudar esse negócio. Matéria-prima, né, MOD, mão de obra direta, e CIF, custos indiretos aí de fabricação, gastos gerais de fabricação. Aí tá aí, exemplo, custos totais e custo unitário. Exemplo, uma empresa fabrica 20 mil unidades e vende 15 mil de determinado bem, que apresenta custos com materiais direto, 6 mil, MOD, 1.500, custos indiretos de fabricação, 1.400. Então, o custo total vai ser o somatório desses três, né? Material direto, 6 mil, mão de obra direta e CIF dá 9 mil. 9 mil dividido por 20 mil, eu acho aí o custo unitário de produção. Custo de produção do período são os custos referentes ao processo produtivo, que ocorrem em um determinado período de tempo. Portanto, pode-se afirmar que o custo de produção do período é o custo total que ocorreu em uma semana, em um mês ou em qualquer tempo. O custo de produção do período. Pode ser mês, pode ser semana, pode ser tudo. E quem vai ser esse custo de produção do período? Foi o que nós falamos. Ó, material direto, normalmente esse material direto vai ser a matéria-prima, material direto, MOD e o quê? E CIF. Custo de produção do período, CPP, custo de produção do período, material direto, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Classificação das despesas. A gente já viu, né? Que lá nós temos, ó, custo 2, classificação de custo em relação ao produto, em relação ao volume de produção. Em relação ao produto direto e indireto, em relação ao volume de produção variável e fixo. As despesas, a gente não tem despesa em relação ao produto, porque despesa não vai para o produto. Despesa não vai para o produto, então não tem aquela classificação lá como do custo. Custo direto e indireto, não tem, porque despesa não vai para o produto. Certo? Despesa vai para o resultado. Mas nós temos em relação ao volume de produção. Aí nós temos as chamadas despesas fixas e despesas o quê? Despesas variáveis. São gastos cuja variação não está vinculada ao volume de venda da empresa. É uma despesa fixa. E tem outra que são despesas variáveis, estão vinculadas ao volume de venda. Comissão de vendedores, é um exemplo típico de uma despesa variável. Né? O ICMS sobre venda é uma despesa variável, certo? Então tá aí, são gastos cuja variação está vinculada ao volume de vendas da empresa. Por exemplo, comissão sobre vendas, certo? Então, classificação de despesa só tem o que em relação ao volume de produção. Despesa fixa e variável. Aumentou com a quantidade vendida, é uma despesa variável. Não aumentou, é uma despesa fixa. Beleza?
Tranquilo. Aí, olha só, tratamento dos custos das despesas. Isso é importante aqui pra gente saber. As despesas, ó, pessoal, as despesas, elas vão direto para onde? Para o resultado. Despesa vai direto para o resultado. Os custos, não. Os custos, eles vão para o produto e depois que vai para o resultado. Agora, olha só qual é a diferença. Vem comigo. Os custos diretos, você consegue alocar os custos diretamente ao quê? Ao produto, ó. Ó, os custos diretos você consegue alocar diretamente ao produto. Ao passo que os custos indiretos, para que eu aloque ele aos produtos, eu tenho que fazer o quê? Um rateio. Aí beleza, aqui aloquei todos para o produto. Aloquei, eles vão para onde? Para o estoque. Somente depois que eles forem vendidos é que vão se transformar em despesa lá no resultado. Aqui está aqui, custo dos produtos vendidos. Mas aqui era, conceitualmente, o correto seria despesa dos produtos vendidos, porque o custo, a partir do momento que ele está aqui, era para terminar o custo, cessar os custos. Então essa nomenclatura, né, é uma nomenclatura que, a rigor, está incorreta, mas é aceita aí pela doutrina, por todo mundo. É comum a gente falar custo da mercadoria vendida, certo? Então, a grande coisa, despesa vai para o resultado, custo vai para o produto. O custo direto, ele vai diretamente para o produto. E o custo indireto vai ter que fazer o quê? Rateio. Perfeito. Vamos lá, e os componentes básicos aí dos custos, a gente falou, né? Material direto, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Material direto, os materiais diretos dentro de uma fábrica são as principal, matéria-prima, materiais de embalagem. Matéria-prima e materiais de embalagem são materiais diretos. Matéria-prima e material de embalagem. Componentes e outros essenciais para a produção, acabamento e apresentação final do produto. Material direto, ó, matéria-prima, né, e material de embalagem. Mão de obra direta é composta por todo o trabalho aplicado diretamente na execução do produto, ou de suas partes e componentes, seja especializado ou não. Todo salário devido ao operário que trabalha diretamente no produto, cujo tempo pode ser identificado com a unidade que está sendo produzida, é uma mão de obra direta. Né? Pode ser identificado com a unidade, é mão de obra direta. Os custos indiretos de fabricação representam todos os demais custos industriais que não podem ser identificados com um produto específico, devendo ser alocados ou distribuídos aos produtos na base de rateio, aluguel da fábrica, materiais indiretos, seguros, impostos, depreciação, entre outros. Temos ali os custos indiretos, pode ser chamado de gastos também gerais aí de fabricação. Beleza? Custo direto estão associados diretamente à produção. Material direto e mão de obra direta. Né? Custo direto e indireto. Custo direto e indireto. Você não se lembra disso aí? Custo direto e indireto. Custo direto consigo alocar diretamente ao produto. Exemplo de custo direto, material direto. Matéria-prima, material de embalagem e mão de obra direta. Certo? Custo direto. Eles estão associados diretamente à produção. Material direto. Que é material direto? Matéria-prima, material de embalagem e mão de obra direta. Aqui tem dois conceitos que é importante, né? Que é o conceito de custo primário, né? Custo primário, ó, matéria-prima e mod, certo? Ah, Silvio, mas não seria custo primário, material direto? Não, né? Isso às vezes você pega em uma doutrina, ele tem isso aí, mas o Papa aí da contabilidade de custos, né? O Eliseu, ele define isso aqui, o custo primário, como matéria-prima e mod, é o que vale. Certo? Matéria-prima e mod é o custo primário. Custo de transformação representa o esforço da empresa para transformar o material adquirido. Olha só, então, transformação, isso é fácil você saber. É custo de transformação ou custo de conversão, certo? Custo de transformação ou custo de conversão. É para você transformar a matéria-prima, então não tem que ter matéria-prima. O custo de transformação vai ser quem? Vai ser mod, ó. Mod mais que? Mais CIF, porque é o que você vai transformar, vai converter a matéria-prima em produto. Então isso é fácil. O custo de transformação de conversão é o custo para você transformar a matéria-prima. Então vai ser mod mais CIF. Custo primário, matéria-prima mais mod. Beleza? Pronto, show de bola. Aí, né, a gente vai ver aí, ó, né, esses conceitos de custo de produção do período, custo de produção acabada e custo dos produtos vendidos, mas isso aí já vai ficar aí para o próximo bloco e isso normalmente são questões certas aí na prova. Isso normalmente é questão de prova aí, beleza? Aí a gente faz com calma e explica tudo direitinho já no próximo bloco, beleza? Até já!